Vamos lá. Então, boa tarde, agora para quem estiver assistindo a gravação. Hoje, então, dando sequência aos nossos encontros, a gente vai ter a fala do Guilherme Diniz, e eu vou apresentar, então, para aqueles que não conhecem. Guilherme Diniz é pesquisador, professor e crítico teatral, mestre e doutorando em estudos literários e licenciado em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seu trabalho foca nas dramaturgias e teatralidades negras, com publicações acadêmicas, experiência internacional na Universidade de Coimbra, onde estudou literaturas e dramaturgias africanas. Como a panela com gordura? Atuou como crítico em festivais renomados, coedita o site Horizonte da Cena e integra a Associação Internacional de Críticos Teatrais. Além disso, foi diretor do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida e do Centro Literário Pedro Nestor, promovendo iniciativas culturais em Pará de Minas. É autor do livro Teatro Experimental do Negro, Histórias, Críticas e Outros Dramas, temporal 2025. Atualmente, na qualidade de bolsista sanduíche, é Visiting Researcher no King's Brazil Institute, órgão da King's College London. Fala do Guilherme Diniz, tem o título de Teatralidades e Dramaturgias Negras, Prismas Estético-Políticos para Repensar o Brasil. Bom, Guilherme, a palavra está com você, então. Obrigado, Felipe, Gustavo. Eu queria começar agradecendo imensamente pelo convite tão honroso e estimulante de integrar esse ciclo de debates, de encontros sobre as manifestações dos teatros políticos, né, no Brasil e no mundo. Eu acho que é mais uma ocasião importante para a gente discutir os lugares, os sentidos do teatro no mundo social, né? E aqui, o que me compete, o que me deseja, o que me mobiliza aqui, é pensar as teatralidades, como que as teatralidades negras e as dramaturgias negras no Brasil, e aí eu vou fazer um percurso que é mais amplo, é um sobrevoo mais diacrônico e menos diametral, mas a gente vai ter tempo no debate de aprofundar alguns aspectos, né, dos tantos que eu vou elencar aqui, de que maneira que essas cenas, no seu conjunto e na sua diversidade, apresentam perplexidades para desnaturalizar um estado de coisas, né, e, por outro lado, também produzem encantamentos, né, como intensificação da experiência imaginativa, que eu acho que essa também é uma das grandes potencialidades das cenas negras seu conjunto, né? Eu escrevi a minha fala, porque pretendo ser prolixo, então eu escrevi a fim de organizar, então vou conjugar leitura e comentário para organizar o pensamento, tá? Então, antes de começar, volto a agradecer, né? Acho que o ciclo está muito bonito, ele está amplo, estimulante também, eu acho que ele está bastante instigante, e eu acho que pensar as teatralidades e as dramaturgias negras nesse conjunto heterogêneo, acho que faz todo sentido, né? E trazendo as teatralidades negras como algo que é também fundamental para pensar várias formas de fazer, de pensar e de exercer a política, né? Então, vamos lá. Pensar, levantar questões e compartilhar pensamentos a partir das experiências históricas dos teatros negros, cenas, performances, textos. De que maneira que este campo de práticas e reflexões propõe modos de tensionamento, enfrentamento, reescritura, rasura, que desestabilizam noções estáveis de Brasil, de história, de sociedade e de humanidade. Aqui, nesse teatro, a experiência negra, a experiência histórica, cultural, econômica e estética da pessoa negra não é mero tema, mas eixo de criação dramatúrgica e cênica, ou seja, proposta formal no tecido da linguagem,
a busca poética de processos e procedimentos que recolocam heranças, memórias e repertórios artístico-culturais africanos e afrodiaspóricos, antigos e contemporâneos, as tradições e as tecnologias no desenho da cena, né? E aquilo que a pesquisadora e crítica teatral Soraya Martins vai dizer, que esses teatros também estão grandemente interessados em criar outras imagens deslizantes, complexas, caleidoscópicas das identidades negras no Brasil. E eu diria, agenciam modos de colocar em tensão, em abertura e em enigma a própria ideia do que é ser negro, do que é ser estar negro no Brasil e no mundo organizado por genocídios, tráficos e trânsitos atlânticos, né? Apagamentos e processos de desumanização. Há muito no Brasil, as presenças negras são parte constitutivas e fundamentais dos teatros brasileiros. Se a gente pensar na dramaturgia de intelectuais negros e abolicionistas como Arthur Rodrigues da Rocha, no século XIX, algumas experimentações dramatúrgicas de Lima Barreto e Lino Guedes, a consolidação da teatralidade circense com Benjamin de Oliveira, Eduardo das Neves e tantos outros, as companhias de revistas negras, o teatro experimentado negro, carioca e paulistano, o teatro popular Solano Trindade, a Companhia Brasiliana, o teatro profissional do negro de Ubirajara Fidalgo e Alzira Fidalgo, as ações de Teresa Santos e Eduardo de Oliveira e Oliveira nos anos 70, grupos importantes que se formaram nos anos 90 e que até hoje estão atuantes, como o Bando de Teatro Olodum e o Teatro Negro de Atitude, né? Veremos que esse conjunto bastante heterogêneo, plural, vem formulando críticas aos mecanismos de desumanização orquestrados pelo racismo, reatualizam os acervos performáticos, rituais, coreográficos, religiosos, africanos e afro-brasileiros, e projetam as humanidades negras como sujeitos políticos do discurso e não como objetos do discurso alheio, né? E aí eu vou aqui me reportar a Leda Maria Martins, uma das maiores pensadoras das teatralidades negras no Brasil, sobretudo na reedição do livro dela, que é um clássico, né, A Cena em Sombras, que a gente está completando agora 30 anos de publicação, né? Na segunda edição desse livro, a primeira é de 1995 e a segunda é de 2023. E ela vai dizer o seguinte, na apresentação da segunda versão, né, da segunda edição, no balanço histórico de lá, dos anos 90 até a atualidade. Abre aspas. O cenário teatral dos anos 1990 até a atualidade em muito se modificou. Nesse período, muitos grupos, coletivos e artistas negros e negras, quer em grupo, quer individualmente, se multiplicaram, trazendo à cena brasileira diversas e plurais perspectivas cênicas, dramatúrgicas, teóricas e críticas, resultado de densa pesquisa, utilizando muitas vezes os pressupostos criativos de matrizes performáticas negras e da própria história do teatro negro no Brasil. O teatro brasileiro, com brilho, enegreceu. E continua. A cena negra, ou a cena preta, apesar de todos os obstáculos advindos de uma sociedade impregnada pelo racismo, que exclui, discrimina e extermina, tem vigorosamente aberto inúmeros caminhos e processos com talento ímpar, qualidade e competência artísticas. E por seu mérito e empenho, também tem criado uma plateia de pretos e pretas, um público negro que vai ao teatro e vibra com suas realizações. Fecha aspas. Antes de continuar, acho que é fundamental, aí é um modo como que eu também penso as teatralidades, as dramaturgias negras, que é não vê-las como um gênero. Isso para mim é muito importante. Não é um gênero, não no sentido de que iremos encontrar uma poética única, fechada, universal, com características formais regulares e aplicáveis para todos os contextos. Por isso que eu não vejo teatro, isso que a gente está chamando,
esse conceito de teatros negros como um gênero teatral. Eu penso nos teatros negros como um amplo campo de atuação, investigação e experimentação cênica, dramatúrgica, performática, que se desdobram em diversas poéticas, modos de fazer e pensar as identidades negras, suas memórias culturais, suas teatralidades e manifestações culturais, as denúncias e reivindicações antirracistas e antissistemas, como signos e estratégias de criação muito plurais. Então, o que a gente vai perceber também nesse conjunto, especialmente na contemporaneidade, mas não só, são modos de pensar as cenas e as teatralidades negras muito plurais, em que a ideia de um consenso, de um monólito, né, que vai conjugar todos e todas dentro de uma homogeneidade, de fato não vai. A gente vai encontrar, inclusive, projetos que ora se aproximam, mas que ora também divergem. Modos de pensar, por exemplo, o racismo no Brasil, os sentidos históricos e políticos da trajetória negra no Brasil. Né? Na atualidade, é impossível e incontornável discutir ou pensar os teatros políticos sem pensar os teatros negros na sua pluralidade. Mas nem sempre foi assim no Brasil. Em certas histórias e estudos sobre o tema, uma certa ideia de teatro político parece sempre ou unicamente começar com a Arena, o CPC, e não raro ao ano canônico de 1958, com Eles Não Usam Black Tie, e consagra uma ideia central, por vezes vista como superior, do que é o político ou o político que interessa. No século XX, a experiência do teatro experimental negro, aqui estou me reportando ao Teatro Experimental Negro Carioca, né, liderado por Abdias Nascimento, nos chama atenção para o fato de que não é possível debater a fundo o passado, o presente e o futuro desse país sem refletir na noção de raça como tecnologia de exploração, inferiorização e extração, uma ficção útil para a racionalidade moderna, dialogando aí com Franz Fanon e Achille Mbembe, por exemplo, um construto ideológico estruturador de abismos, genocídios e violações de direitos humanos, em uma nação que por muito tempo se viu como racialmente democrática, cordial, não violenta e inclusiva. Em diferentes momentos, Abdias Nascimento manifestou seu desagrado, sua discordância, sua inconformidade com certos setores da esquerda ou com certos entendimentos incapazes de encarar o racismo como uma desigualdade e uma letalidade também central, também fundamental a ser enfrentada para a construção de um projeto de país equânime e transformador. E a cena negra do DEM tornou-se palco privilegiado para ligar na teoria e na prática, né? Inclusive considerando a amplitude do DEM, que se desdobrou para além da ação cênica espetacular, estrito senso, né? Congressos, cursos, etc. Uma atuação política, né? Ligou na teoria e na prática uma atuação política e a afirmação das culturas e identidades negras afro-brasileiras. E aí no livro Memórias do Exílio, um livro muito interessante, vai ter depoimentos de diversas pessoas exiladas, né, pela ditadura. Abdias vai dizer o seguinte: nós procurávamos participar das lutas da primeira metade da década de 1960 também. Estive com o CPC e no filme 5 Vezes Favela, sempre tentando colaborar da presença. Mas por vezes fomos tratados marginalmente. Folclore da esquerda para os mais simpáticos, divisionismo para os mais raivosos. Sortilégio, Mistério Negro, texto escrito por Abdias Nascimento e levado à cena pelo TEM em 1957, é uma das realizações mais contundentes e sofisticadas política e poeticamente. Em Sortilégio, testemunhamos os agudos embates psicossociais que se processam na nebulosa mente de Emanuel, sujeito que, ao desprezar sua condição de homem negro, bem como seus valores culturais afro-brasileiros, objetiva embranquecer-se,
assimilar, reproduzir e encarnar visões de mundo, emblemas e comportamentos que o aproximem do modelo ideal da branquitude. Já sabemos que no início da peça, Emanuel, acusado de ter matado Margarida, sua ex-esposa branca, está fugindo da polícia. Encontramos-lo em um morro, na zona mística de um terreiro. Ao longo da peça, as forças ritualísticas do candomblé e a presença poderosa das três filhas de santo vão transfigurando o sólido Emanuel em uma complexa contextura na qual se misturam memórias turvas, temporalidades curvilíneas, desejos paradoxais e símbolos culturais afro-brasileiros. Nessa jornada alucinante, o Emanuel inicial, obcecado pela brancura, se dissolve, se transforma, morre para dar lugar a um outro ser, recentrado no cosmos negro. E é muito interessante perceber nessa peça como que toda a sua estrutura, o seu desenho formal, engloba como linguagem os rumores, os princípios performáticos e afro-religiosos do candomblé, não como ornamento, mas como estrutura, de que maneira que Exu é o grande catalisador ali desse processo de transformação, né, daquilo que, dialogando com o François Fanon, por exemplo, a gente poderia dizer que é através de Exu e da encruzilhada que Emmanuel, que a máscara branca se dissolve para a reconstrução de uma outra identidade, de um outro Emanuel, né? O seu processo de transfiguração não significa, pois, a construção de uma identidade negra essencialista, monolítica, mas a possibilidade de reinventar para si outra imagem, reinventar deveras sua autonomia, nos dizeres de Neuza Santos Souza. Abre aspas, uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Né? Não há solipsismo na saga de Emanuel. Ela é, a um só tempo, individual e coletiva. Muito interessante também perceber como que em Sortilense, Abdias não cai na armadilha da ascensão social como remédio para as mazelas raciais. O doutor Emanuel, formado em Direito, crê que o seu bacharelado e o seu terno novo irão poupá-lo do racismo. Mas um policial que rasga seu diploma e o violenta, ensina-o que nenhuma ascensão social irá protegê-lo dos malefícios dos processos de racialização. Como nos diz Sueli Carneiro, raça também estrutura classe no Brasil. Hoje, talvez, estamos mais próximos de um acerto de contas com a história do teatro brasileiro, considerando seus apagamentos e esquecimentos, reconhecendo o TEM, por exemplo, não apenas como um movimento fundamental, mas também formador. Né? Foi com ele que Augusto Boal deu seus primeiros passos dramáticos. O TEM, Abdias e Geraldo de Oliveira foram interlocutores que encenaram seus textos iniciais, como Laio se matou, O Logro, O Cavalo e o Santo e Filha Moça, que para mim é sua experimentação mais contundente entre os textos escritos para o TEM. Textos que não apenas debatem as agruras sociais, econômicas e emocionais da população negra, mas extraem suas paisagens, arquétipos e referências dos rituais, sacralidades e gnoses afro-brasileiras ao longo dos anos 50, né? São textos dos anos 50. Outro apagamento, ainda violento, diz respeito à aguerrida e expressiva presença dos teatros negros na resistência à ditadura militar no Brasil. Se formos nos pautar por certos compêndios, teremos a errônea ideia de que apenas os brancos enfrentaram a repressão nos palcos do país. Né? Aqui a gente pode considerar o TEPROM, nos anos 70 e 80, no Rio de Janeiro, teatro profissional do negro. A gente pode considerar uma outra experiência muito interessante com o texto E Agora Falamos Nós, encenado em 1971 em São Paulo, pelo Centro de Cultura e Arte Negra, um texto que foi escrito pela Teresa Santos e pelo Eduardo de Oliveira e Oliveira. Né? A peça é um vasto mosaico não linear e elíptico de uma série de cenas, performances, quadros
slides que, conjugados, oferecem uma história do Brasil contada a partir de uma perspectiva negra global, translocal, diaspórica, uma profusão de músicas, poemas angolanos, afro-americanos e antilianos, documentos e situações, né? Ou seja, que forma toda uma contextura que a gente poderia até se aproximar de certos expedientes de um teatro épico, né? Que vão recontando a perspectiva, a história do Brasil a partir de interlocuções com agências e com as lutas negras do mundo, né? Vamos lembrar que a Teresa Santos também participou do TEM, nos anos 60, e depois dessa experiência, ela é exilada, é torturada, e ela é exilada, e ela vai para Guiné e para Angola participar das lutas de libertação lá também, né? E depois ela volta às lutas de independência, né? Que vão resultar na descolonização de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, os países que foram colonizados por Portugal em 1975. Depois volta ao Brasil. Mas antes de ir, o seu próprio texto já coloca a luta antirracista no Brasil, né? O TEPRON, e agora falamos nós, com as lutas de independência, né? Contra o imperialismo do Norte, que é muito interessante nos anos 70. Né? Mas eu queria destacar aqui uma outra montagem, em 1966, né, quando o GTN, o Grupo Teatral do Negro, uma dissidência do Teatro Experimental do Negro de São Paulo, encena Blues for Mr. Charlie, dramaturgia de James Baldwin no Brasil. Primeira vez montando James Baldwin no Brasil. Esse fenômeno, por demais significativo, pode ser elaborado por várias maneiras. Eu escolho aqui duas questões principais. Primeiro, essa montagem, ocorrida apenas 2 anos após a estreia estadunidense, esse texto de James Baldwin estreou em 1964, no ENTA Playhouse, nos Estados Unidos, e é encenado aqui pela primeira vez em 66, muito próximo, cronologicamente. Né? Essa montagem, ocorrida apenas 2 anos após a estreia estadunidense, explicita algo constitutivo do pensamento, das articulações e das insurgências dos teatros negros no Brasil, o seu caráter profundamente diaspórico, né? Os variados trânsitos e interlocuções linguísticos, simbólicos, intelectuais e artísticos entre distintas localidades, entre distintas agências negras no mundo, né? Estas movências transatlânticas, né, de acordo, por exemplo, agora esqueci o nome dele, o autor maravilhoso do livro Os Jacobinos Negros, o C.L. James, né, que ele vai chamar de Black Internationalism, né, o que outros autores vão chamar de transnacionalismo negro, né, não apenas colocam em contato e em movimento diversas resistências negras do mundo, mas transbordam as fronteiras nacionais para pensar enfrentamentos, políticas e criações no plano das contingências e contradições globais. Assim, com a encenação de Blues for Mr. Charlie aqui, a luta negra contra a ditadura e o racismo no Brasil dialoga com a luta negra pelos direitos civis nos Estados Unidos. Vamos lembrar que a peça de 64, no auge, né, num dos momentos mais cruéis, mais quentes, mais intensos da luta pelos direitos civis lá. Não à toa, o mito da democracia racial foi tão útil e manejado pela ditadura militar. Né? Em segundo lugar, a obra de James Baldwin, que é a sua segunda dramaturgia, né? A primeira é The Amen Corner, de 54, discute uma série de questões, né? Entre elas, como a noção de raça constitui nossas subjetividades, afetos e consciências, né? Os processos de formação, de construção da masculinidade negra nesse processo. E aqui eu escolho destacar um outro tópico que essa peça discute, que me parece fundamental, sobretudo naquele contexto em que ela foi montada, que é: o autor expõe como o sistema judiciário racialmente sistematizado articula processos de criminalização do corpo negro. A justiça, tida como esfera que soluciona e estabelece mediações entre os conflitos,
é exatamente um dos instrumentos de controle, marginalização e impunidade a serviço de uma supremacia branca. Discutir os abusos da justiça que persegue, prende e inventa os inimigos do país, né, no contexto da ditadura, parece-me tocar em um dos aspectos mais centrais do poder, o arbítrio do que é ou não justo, do que é ou não a norma, e quem pode interpretá-la a seu bel prazer. James Baldwin explicita como essa noção de justiça é não só burguesa, como também branca. Mais contemporaneamente, eu escrevi um artigo, várias coisas. Eu escrevi com William Santana Santos um artigo reconstituindo essa montagem do James Baldwin no Brasil, essa primeira montagem que está na revista Efêmera. Depois a gente pode colocar lá naquelas referências, né, que ficam lá naquele documento, eu coloco lá. E um outro documento, um outro artigo que eu também escrevi na revista da SBAT, né, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, discutindo uma série de projetos, festivais, ações coletivas dos teatros negros na contemporaneidade, né? Um artigo em que ele já está, né? Porque eu estou chegando mais contemporaneamente, eu vou elencar e discutir como que na contemporaneidade, a partir de 2005 para cá, né? Uma série de organizações coletivas, dinâmicas e projetos grupais, uma força de fato coletiva, uma reatualização de uma tradição de teatro de grupo que se desdobra em festivais, em mostras, em outros circuitos, vem matizando a cena negra também. Aí eu vou citar alguns aqui, só para a gente ter um panorama de uma série de proposições que vêm se dando contemporaneamente nas cenas negras, né? Aí eu poderia citar o Fórum Nacional de Performance Negra, a Mostra Benjamin de Oliveira, Polifônica Negra, a Segunda Preta, Segunda Crespa, Segunda Black, Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, Festival Melanina Santuada, Dona Ruth Festival de Teatro Negro, a Cura Mostra de Artes Negras, ou seja, uma série de projetos no Brasil todo, né, para além da Sudeste, que eu acho que isso é importante também, que vão ampliar, diversificar e irradiar ações das cenas negras em articulações muito coletivas, que eu acho que isso é muito importante. Essas realizações todas são fruto de articulações e movimentações muito coletivas, né? Bem, para finalizar, no âmbito dos teatros negros contemporâneos, vê-se expressivas investigações em torno do corpo e seus múltiplos sentidos políticos, históricos, simbólicos e afetivos. E aí eu volto, mais uma vez, a Leda Maria Martins, que ela vai dizer o seguinte a respeito dessas experimentações com o corpo. Essa corporeidade se reveste como um corpo-tela, complexo, poroso, recheado de múltiplos sentidos e disposições, e que deriva o corpo-imagem uma condensação significante, instrumento performático por excelência em toda a gama extensiva da sua natureza. Um corpo síntese poética do movimento. Enfim, toda uma concepção e exploração cinética do corpo. Um corpo político, alto-falante, arauto do ainda não dito, o repetido, porque antes interditado, censurado, excluído. Observa-se nessas proposições, como no teatro em geral, um recuo ou recusa da tradicional noção mimética de representação, em particular, de representações fixas, estáveis e emolduradas, em favor dos apelos performáticos mais abertos à movência das identidades, cada vez mais fluidas e relacionais, costuradas por biografemas e autoficções. Essa importância especial, aí fecha aspas, essa importância especial conferida à corporeidade negra não deve ser encarada, na minha perspectiva, como um escapismo
um afastamento das chamadas determinações sociais. Historicamente, o corpo negro, essa fisicalidade, foi enquadrada como força de trabalho escravizada, como mercadoria nas malhas do colonialismo, do escravismo, e agora superexplorado nas formas atuais do capitalismo. O corpo negro, seus traços físicos, seu cabelo, seus lábios, ora vistos como emblemas do perigo e da feiura, são alvos preferenciais da violência racial. Esses corpos, encarcerados em massa, alvejados e exibidos nas ruas e vilas do Rio de Janeiro e de tantas outras cidades, muito concretamente sofre e adoece. Portanto, investigar outros modos poéticos de pensar e redimensionar estes corpos é, entre outras coisas, modos criativos de rehumanizar estas presenças, quando o processo de desumanização. Discussões dessa natureza estão presentes de distintas formas no trabalho de Grace Passot, Anderson Feliciano, Priscila Rezende, Rodrigo Severo, Preto Amparo, entre outros e outras. Né? Aí eu gostaria de destacar aqui, para finalizar, um espetáculo muito interessante que se chama Arqueologias do Futuro, de Maurício Lima, que é carioca. E eu queria, inclusive, destacar nesse âmbito um projeto no qual eu participei como pesquisador e curador, que dialoga bastante com o escopo das nossas discussões aqui, e que eu escrevi sobre esse espetáculo Arqueologia do Futuro, no âmbito desse projeto também, que se chama o projeto, depois eu posso postar o site aqui nos comentários também, que é O Teatro e a Democracia Brasileira. Bem rapidamente, para contextualizar, é um projeto que investiga teatro, expressões teatrais, a gente elencou 50 espetáculos de 85 até 2025, que tensionam, disputam, refletem sobre o que significou o processo de redemocratização. Que redemocratização foi essa? Seus limites, seus alcances, seus avanços, suas negociações, suas seletividades. Então, de 85 até 2025, a gente discutiu uma série de espetáculos, e cada espetáculo tem uma página com verbete, com fotos, às vezes tem vídeos, programas, que vão tensionando de distintas maneiras essa ideia de democracia no processo de redemocratização. Eu vou postar aqui. E aí eu integrei esse projeto e coloquei Arqueologias do Futuro lá. É um projeto, uma peça espetáculo, uma peça performance bastante interessante e que toca em alguns dos assuntos centrais dos teatros negros na contemporaneidade. E aí aqui vou ler três parágrafos que sintetizam isso que eu estou chamando do modo como que o corpo vai ser investigado, pensado, ressignificado no âmbito dos teatros negros contemporâneos. O espetáculo, dirigido por Maurício Lima e Dadara de Freitas, elabora desenhos de cena que sustentam um tenso jogo entre a ocultação e a revelação do corpo do ator. Claridade e obscuridade, manejadas por intrincados recortes luminosos, vão recortando, em diversos momentos, silhuetas, fragmentos e contornos de uma densa e movente fisicalidade. A Arqueologia do Futuro analisa a contradição que historicamente envolve a pessoa negra. De um lado, emparedada por artifícios que apagam, invisibilizam e atomizam ao infinito sua presença e sua humanidade. Do outro, essa mesma corporeidade está sujeita a discursos e práticas sociais que a tornam excessiva, monstruosa, grotesca, objeto incontornável de olhares e perseguições. Invisibilidade e hipervisibilidades alimentadas pelo racismo tentam delimitar as possibilidades da existência negra. A performance suspende a familiaridade e o automatismo de certas imagens e figurações produzidas por uma realidade brutalmente racializada, dando-nos paisagens plurais, outros centros de referências para observarmos a vida social. O que
não vemos o que vemos quando olhamos para o corpo negro. O Complexo do Alemão, bairro carioca que reúne diversas comunidades, é a janela através do qual o mundo nos é reapresentado. Esse território, contudo, não é delineado a partir da precariedade ou do martírio. De fato, arqueologias do futuro entende as favelas, as margens e as bordas como lugares de onde também germinam afetos, tecnologias e projetos de país contrários à morte e ao desencantamento hegemônico. Enfim, um laboratório de imagens, de narrativas, reminiscências e temporalidades atravessadas, mas não definidas pela dor. Esse aspecto me parece um dos mais importantes também, como que uma série de cenas dos teatros negros vem refutando a imagem dominante e tão reincidente do corpo negro como corpo sacrificial, como corpo da dor. E como que o capitalismo também se aproveita da lágrima, também se aproveita do martírio, também vende um melodrama para alimentar suas supostas inclusões, né? Portanto, confinar esse corpo apenas às imagens de dor, de morte, de sacrifício, de sangue, é uma forma de manter os poderes, né? A pesquisa, aí volta ao texto, a arqueologia do futuro. A pesquisa desenha o futuro como um exercício de imaginação radical, capaz de instigar alternativas éticas e políticas, modos de sociabilidade e afetividades não dominados por uma gramática racista e colonial. E, por fim, o aspecto, porém, mais destacado na constituição dramatúrgica espetacular desse trabalho é a sua densa expressão corporal. As memórias, reivindicações, pesares e contranarrativas são corporificados, tornam-se gesto, coreografia, cinesia. Maurício Lima diz: de todas as vozes que, ao contrário de se calar, dançaram, que na alegria dançaram, que na dor dançaram, que na fé e na falta dela dançaram. Fecha aspas. Em diversos momentos, o artista dança, explora repetições e intensificações, alterna andamentos e tonicidades, dando a ver um corpo sinuoso e desejante. Salta aos olhos a tênue ironia impressa na sua coreografia, que despista o olhar dominador, cria tempos não lineares, síncopes e espaços para sua própria liberdade. Danças que, andando no fio da navalha, condensam em si a festa e a guerra, a celebração e a contestação. É muito interessante porque tem um momento lá em que ele pensa, recordando os quilombos, né, em modos de fugir das imagens dominantes, modos de fugir de um olhar paralisador. E ele não ilustra a fuga, ele não representa a fuga, ele dança a fuga, ou seja, o modo como que, modos de transbordar de certos enquadramentos, né, certas ideias fechadas, estereotípicas do que é ser negro, e é pelo corpo que essas sinuosidades transbordam esses enquadramentos. Isso é muito interessante. Por fim, muitas das formulações dos teatros negros questionam também outro aspecto central de nossa estrutura social, o tempo, as noções de tempo. Né? Espetáculos como Pensa, do Bando de Teatro Lodum, ou O Fim é uma Outra Coisa, dirigido por Grace Passot, se afastam de uma noção, e Gabriel Cândido, se afastam de uma noção linear e aprisionadora do tempo. Né? O próprio conceito de tempo espiralar, de Leda Maria Martins, já questiona como na racionalidade moderna e nas veredas do capital, o tempo é prisão, é um instrumento de controle, cronos neoliberal. Outras concepções curvilineas do tempo, em que passado, presente e futuro se justapõem e se movimentam juntos, apontam para alternas possibilidades de conceber nossas relações com o mundo, em que o tempo não é comprado e aprisionado, mas é uma dádiva, um deleite. Há muitas cenas negras, em sua inumerável pluralidade,
como feixes que redesenham, ampliam e disputam imaginários. E tudo isso, na minha percepção, amigos e amigas, é também profundamente político. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Você terminou até um pouco antes, né? Bom, vou ver. Aqui no chat ainda não apareceu nenhuma pergunta. Só uma... perguntando sobre o texto, já está respondido aqui, do Blues for Mrs. Charles, for Mrs. Charlie. Bom, gente, fiquem à vontade para perguntar pelo chat ou diretamente pelo vídeo. Para talvez iniciar ou puxar uma linha, um fio que não necessariamente precisa ser seguido depois, eu vou compartilhar um pouco o que eu mesmo estava te ouvindo agora, né, sobre essa perspectiva, esse texto que você trouxe, questionando a corporeidade, né, essa nova forma de pensar, né, de encenar, né, de certa forma, a corporeidade. Eu fiquei, enfim, eu não sei se faz sentido, eu queria colocar um pensamento que eu tive mesmo, uma impressão que eu tive, que talvez se desloque um pouco, mas a impressão que eu tenho quando você vai falando sobre as categorias, vamos dizer, em que são enquadradas, né, o corpo negro, e dentro de um discurso muito bem organizado, institucionalizado, categorizado, a impressão que me dá, quando você vai descrevendo a autorrepresentação, né, desse corpo negro, que pode estar equivocado, mas enfim, me dá uma ideia de que é uma libertação dionisíaca, vamos dizer assim. Tem algo de dionisíaco quando você fala que a dança é a guerra, enfim, tem alguns opostos ali que surgiram, né, de libertação, destruição, que me remeteu a essa dinâmica dionisíaca em que os opostos eles se interpenetram, se alternam o tempo todo, enfim, eles, né, não são fixos, né? E aí, eu tô pensando um pouco em tempo real mesmo, mas eu fiquei pensando como é que você, né, é um gesto político, o que, ao mesmo tempo, assim, pegando, vamos dizer, uma linguagem da política mais, vamos dizer, estrito sensu, não necessariamente da política institucional, mas a política enquanto praxis, ela exige formulações, né, assim, ainda que elas sejam provisórias, né, ela precisa direções para poder vencer o inimigo, né, enfim, para poder pautar uma transformação, uma reorganização, né, do poder, né, das disputas. Enfim, eu não sei se faz sentido, mas acho que a minha questão é um pouco essa, né, como é que isso é pensado, né, eu não sei se isso é um problema, enfim, se isso é um problema mesmo a partir dessa perspectiva que você está pensando, ou se isso enfim, o próprio problema se desconstrói por alguma outra via, enfim, eu queria te ouvir falar sobre isso. Eu não sei se eu entendi muito bem o final da sua pergunta. Eu acho que eu acho que eu entendi a respeito do corpo, assim, talvez eu possa formular alguma coisa a respeito disso, mas no final eu não entendi muito bem, assim, categoria, formulação. Qual que é exatamente a questão? Então, eu acho que assim, como é que essa, assim,
essa ideia de política por uma libertação dionisíaca se conjuga ou não se conjuga com uma ideia de praxis, que é a ideia que, né, enfim, que tradicionalmente se pensa política e que envolve algo que é talvez mais apolíneo, né, no sentido de definições. Acho que isso era uma questão muito forte na tradição do teatro político enfim, da Arena, CPC, dessa linha que você também citou, né, que inclusive é colocada como a única vertente, né, erroneamente como a única vertente do teatro político, mas, enfim, não sei se ficou claro agora, assim, como é que se pensa a partir dessa perspectiva, que se eu entendi bem, não sei se você pode me corrigir, é uma perspectiva que tende ao dionisíaco, né, e se conjugar com a ideia de praxis. Não, eu não vejo, não sei se eu vejo como necessariamente como dionisíaco. Eu acho que ali tem uma série tem alguns contrários, e eu fiz questão de salientar esses contrários, pensando, por exemplo, para dar um exemplo histórico, no caso do Brasil, a experiência da capoeira, que é, ao mesmo tempo, luta e dança, sabe? Resistência e arte. É ao mesmo tempo. Não tem uma contradição entre essas dimensões, né? E aí, o que o Arqueologia do Futuro aponta na sua formulação é esse corpo, que é super explorado, e que é também super explorado, esse corpo negro, né? Das favelas, dos morros, esse corpo também dança, esse corpo também deseja, esse corpo há sentidos, há possibilidades de criação, de reinvenção, né, de ampliação das possibilidades de vida para além dessa dimensão castradora, digamos assim, ou dominadora desse trabalho sob a égide do capital. É isso porque esse corpo que dança, que samba, que está nos funks, é o corpo também trabalhador. Essas pessoas são também trabalhadoras, né? Então não tem uma separação aqui. Mas para além dessa dimensão, desse corpo que é dominado por uma superexploração, esse corpo não se reduz a isso. Quais outras formas de beleza, quais outras formas, inclusive, de humanização? Que é isso que esse capital faz. Forma de desumanizar esse corpo, de torná-lo maquinal, uma engrenagem a serviço do lucro, não é? E aqui o que o Arqueologia do Futuro está pensando é, para além disso, né, e como uma forma, inclusive, de contestar esse ditame, esse corpo historicamente se desdobra em outros sentidos, se desdobra em outras possibilidades. Esse corpo cria, esse corpo deseja, esse corpo se move para além das repetições, dos estratagemas do trabalho na égide do capital. Mas, porque esse corpo também que está, né, como o arqueologista apresenta ali, majoritariamente no complexo do alemão, que é a realidade de onde parte o arqueologia do futuro, o complexo do alemão. Esse corpo que é alvejado, que é perseguido, né, vítima do genocídio, etc., e que está no subemprego ou no desemprego, né, esse corpo dança. O que ele está apresentando é outras possibilidades de pensar os sentidos e as ações desse corpo. Isso, para mim, é um gesto que fissura as determinações que um certo capital, um certo trabalho impõe a esse corpo, né? Que adoece, que está regido por um tempo do lucro, pelo tempo neoliberal. Para além disso tudo, né? O que esse corpo faz? O que ele pode fazer? Né? E, sobretudo, e aí volto a dizer, esse corpo, né, no caso da arqueologia futura, esse corpo negro, que nas estruturas de raça e de classe, é brutalmente explorado, é morto, etc, etc.
Mas para além dessas imagens e desses confinamentos do colonialismo, do capitalismo e do racismo, esse corpo dança, né? Esse corpo apresenta e pode desenhar para si outras possibilidades de sentido, né? Inclusive de ritmos para além dos ritmos do capital. O que é a síncope? Né? Se não é a quebra desse ritmo monocórdio. Né? Opa, a síncope, ela quebra uma certa estrutura de tempo. Ela suspende, né? Por isso que eu estou aqui falando de outras possibilidades, ou de outras categorias, né, como o Felipe falou, de outras perspectivas para se pensar, que dialogam, né, talvez com algumas das questões, com alguns dos conceitos chaves que apareceram aqui no ciclo até então, dialogam, mas também apresentam outras possibilidades para se pensar enfrentamentos e modos de fazer e de agir politicamente, né? Legal, obrigado, Guilherme. Eu vou passar aqui ao João Vitor levantou a mão, mas eu vou ler umas que já tinham chegado antes, tudo bem, João? Só para seguir a sequência aqui, seguir a fila. Teria que sair mais... A Valéria Batista disse que teria que ser mais cedo. Eu não sei se ela está ainda aqui, mas Ó, a primeira pergunta que aparece é da Cláudia. Ela pergunta: professor, qual a maior dificuldade para fazer esse levantamento das contribuições negras, sendo um tema que insistem em apagar? Certo. A gente vai juntar um bloco de perguntas ou vai uma por uma? Então, na verdade, aqui a Valéria parece não é uma pergunta, só esclarecer. Pergunta onde assistir de novo. Tá tudo ficando no YouTube gravado, daqui amanhã, depois de amanhã deve estar lá. Dá para acessar direto pelo site, tá? Só esclarecendo para a Valéria. E aí, eu acho que dá para seguir uma por uma, não tem muitas perguntas, né? Assim, acho que... Não, tem essa pergunta e aí tem algumas colocações. Tem uns que A não gente são pode ler perguntas. rapidinho. Tá. Perdão. A Sirlene Maciel diz: lendo o livro Teatro Experimental do Negro, Guilherme Diniz. Está fazendo sucesso. A Cláudia depois escreve: meu avô publicou um livro sobre a capoeira. Ele teve grande contribuições para a capoeira em São Paulo, mestre Damião. Discípulo de mestre Bimba, mestre Damião, Esdras Magalhães dos Santos, 2012, de setembro 17, não entendi isso. Foi quem articulou a primeira viagem de Bimba a São Paulo e Rio de Janeiro para exibir a capoeira. É um dos precursores da capoeira. Essa é a última mensagem. Quer responder a Cláudia ou você quer escutar o João junto? Posso responder? Não, acho que é uma pergunta que beleza. É mais pontual, dá para a gente responder. Eu acho que, bem, na atualidade, depende um pouco do recorte temporal que a gente vai fazer, sabe, Cláudio? No caso, por exemplo, do Teatro Experimental do Negro, que eu pesquisei mais a fundo para o livro, né, o mestrado do livro, o Dias teve um cuidado muito singular na época com a memória, com os arquivos, sabe? O IPAfro, né, o Instituto de Pesquisa Afro-Brasileiros, Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, tem um acervo muito grande. Uma parte está digitalizada, outra parte não, e você vê ali no caso dele essa importância, que é uma dificuldade, Cláudia, que é do teatro negro e do teatro, e numa outra perspectiva, dos próprios teatros também, sabe? Que é a questão dos acervos, né? Como que esses acervos, por vezes, a gente tem uma dificuldade de acessar esses acervos, os espaços públicos, os financiamentos e tal. No caso, por exemplo, voltando ao Teatro Negro, o acervo Ruth de Souza, que está na UFF, também tem um material muito importante, né? A hemeroteca digital também, você consegue rastrear muitas
dessas cenas. Agora, algumas outras ações a gente vai ter que ir para acervos públicos, sabe? Mas tem uma dificuldade, uma das dificuldades que, por exemplo, que o IPAFRO viveu, ou que o próprio TEPRON também, Teatro Profissional do Negro, do Ubirajara Fidalgo, da Sabrina Fidalgo e da Alzira Fidalgo, que é as dificuldades de financiamento desses acervos, sabe? Os familiares, por exemplo, têm que dispor dos seus acervos, não têm, às vezes, condições adequadas para preservar determinados acervos, papéis e tal, que atravessa, de modo geral, o teatro, e o teatro negro duplamente, sabe? Até agora mesmo, a gente teve, há pouco tempo, a ocupação Grande Otelo, no Itaú, e foi uma dificuldade, assim, para conseguir reunir certos materiais, né? A maioria não estava com a família, né? Uma família também de poucas posses, que não tinha tantos recursos, assim, para cuidar, sabe? O mesmo aconteceu também com o acervo do meu conterrâneo, né? Que é o Benjamin de Oliveira, cujo muitos dos materiais também, né, esse grande circense negro, que uma parte estava com a família, mas em condições também, sabe, muito precárias em casa, que você não consegue cuidar de certos, né, materiais em casa, você precisa de uma instituição, tá? Então, acho que esses são alguns das dificuldades, sabe? Assim, ao lidar com as fontes primárias, né, com essas fontes primárias. Bom, João Vitor, acho que sua vez. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Beleza, eu tô falando um pouquinho baixo, que eu tô aqui no negócio da pós-graduação. Eu queria, na verdade, entrar um pouco na pergunta do Felipe e tô pensando também alto aqui, Felipe, em relação ao que você colocou, e aí no final eu queria, a partir do que eu falei, jogar a bola pro Gui. Que é o seguinte, eu fiquei me perguntando se aquilo que você está chamando de dionisíaco, né, nessa exploração do corpo, se isso, na verdade, não se isso não está no plano da encenação. O que eu quero dizer me parece que você está se referindo a Apolíneo e a dionisíaco para pensar no sentido político da mensagem, puramente no plano, fazendo essa separação que não existe na vida real, né, mas da qual a gente lança a mão, que é o apolíneo e o dionisíaco no plano da mensagem, no plano daquilo que se coloca para o público em termos de, eu vou chamar de texto, né, porque, para mim, a grande questão é, aquilo que seria dionisíaco seria a quebra com uma tradição, digamos, racional da cena, né, e aí a gente pode pensar, sei lá, numa linhagem artodiana por um lado, krotowskiana por qualquer outro, ou algo que desmonte o esquema da representação naturalista, ou mesmo épica que seja, mas que no caso do teatro negro, dos teatros negros, me parece, ouvindo a fala do Gui, o corpo e a movimentação do corpo negro me parece ser a marca de diferença do ponto de vista de outras corporeidades que são as corporeidades do teatro político branco, digamos assim, para fazer essa distinção. Ou seja, não é como se não houvesse também no teatro naturalista ou no teatro épico uma corporeidade própria, né? Eu acho que existe, e se a gente pensar na própria ideia de Gestos, por exemplo, estou usando um exemplo, eu acho que tem aí, talvez, uma formulação teórica de uma corporeidade. Eu não sei se essa corporeidade negra é uma corporeidade de linhagem artodiana, ou dionisíaca, ou grotowskiana, entende? Eu acho que tem alguma coisa que é anterior, e aí estou me remetendo aqui um pouco à ideia de como no Brasil, por exemplo, no começo do século XX, a corporeidade do teatro negro, ela aparece primeiro no teatro de revista, ou seja, é uma corporeidade que vem pelo popular e que aparece como dança, como síncopa, como qualquer outra coisa, e isso sim inaugura uma tradição de corporeidades cênicas que é distintamente diferente, né? Ela é explicitamente diferente de uma outra tradição de corporeidades. Eu estou fazendo essa diferenciação entre o que me parece ser o nível da cena e o nível da dramaturgia, porque eu acho que essas coisas podem coexistir, ou seja, você pode ter uma dramaturgia apolínea, para usar o termo que você usou,
dentro de um teatro negro, e uma formulação da realidade, ou seja, um político apolíneo que está na matéria representada, na maneira como o recurso capta as contradições do real, etc., etc., que ainda assim lança a mão de uma corporeidade que não é uma corporeidade branca, é isso que eu quero dizer. Eu acho que é preciso separar essas duas coisas para a gente não tomar por dionisíaco tudo aquilo que não é partes de uma tradição branca, de teatro político, que no Brasil, no caso dos teatros que você mencionou, do Arena e tudo mais, e de uma linhagem de teatro político que talvez seja iniciada um pouco antes, ali na década de 40, mas que tem a sua forma final, ou mais bem acabada, né, nesse momento, também tem uma própria corporeidade. Acho que é isso, eu estou tentando só fazer essa distinção, não sei se faz sentido, queria que o Gui me dissesse o que ele acha, e aí sim fazer a pergunta que eu queria fazer para ele, que tem a ver com isso, na verdade, por isso que eu fiz esse preâmbulo grande, que é o seguinte, o quanto que, na sua opinião, e na sua visão, pensando nessa sua fala, Gui, e talvez o início desse teatro negro, ele não é um teatro que talvez se insira inicialmente com uma outra preocupação, que não seja a do corpo, inicialmente. Me parece que existe uma tentativa de comungar entre um teatro sério, entre os propagadores de um teatro sério, digamos assim, em que a grande concentração, o grande foco é o texto e a seriedade da representação do ator dramático, né? Justamente para se opor a uma tradição de corporeidades negras anteriores no Brasil e em outros países também, que é a da chicana, que é a do burlesco, enfim. Em que medida que esse corpo negro que você está descrevendo, em que momento, na verdade, que isso se reinsere, ou se não, se eu estou entendendo errado, e você acha que isso já está no tempo, entende? Falei muito. Essa pergunta é interessante. Essa pergunta ela é interessante. Enfim, sim, não há a menor dúvida de que o projeto estético e político do TEM visava se distanciar de muitos dos pressupostos, dos elementos constitutivos de um teatro negro de revistas, né? Isso acho que hoje, com o recuo histórico, isso fica muito evidente. E de como que, na visão da intelectualidade do TEM, aquela representação, em geral, apresentava uma imagem não elevada, não respeitosa, não digna da figura negra no Brasil, né? Ao mesmo tempo em que eu vejo muito pelo prisma da contradição, tá, João? Ao mesmo tempo em que eu vejo isso, isso não é de forma alguma menor, eu vejo também em Sortilégio, em Aruanda, em Rapsódia Negra, que foi uma revista que o TEM montou, né, a contradição. Modos de explorar essa corporeidade via repertórios coreográficos, performáticos dos terreiros, que não é necessariamente aquilo, ou não diria nem necessariamente, talvez não era prioritariamente os acervos de repertórios corporais e coreográficos que as revistas buscavam no primeiro momento, né? Acho que a gente também pode generalizar, mas pelo que se a gente for estudar a Companhia Negra de Revistas, né, talvez buscar princípios musicais e coreográficos dos terreiros, talvez não era exatamente o primeiro acervo artístico-cultural para o qual essas revistas olhavam, né? Mas no caso do TEM, há e houve investigações cênicas, e Sortilégio isso fica muito evidente, por exemplo, na movimentação das filhas de santo, no modo que o Emanuel, de terno inicial, vai se despindo dessa roupa, e cada vez mais que mergulha na encruzilhada, e se deixa possuir pelo marafo, né, pelas simbologias e pelos elementos sacros dos terreiros, vai se transformando e vai se deixando habitar por outra maneira de se locomover, que não aquela, talvez isso que o Felipe fala, né, talvez não aquela
apolínea, mas eu não sei se eu iria tanto nessa divisão, embora eu entendo que ela faz sentido dentro de uma certa organização. ah, então eu vejo talvez esses dois movimentos, sabe, João? Em que, sim, é fundamental buscar uma outra representação dessa figura negra, e que um texto de alta literatura dramática, como Eugênio O'Neill, Otelo, que tem ensinou, né, entre outras peças, iria possibilitar a construção de uma outra figuração digna, moderna, né, não mais presa a certos imaginários, também estigmatizantes, também estereotipos e tal. Vejo isso, mas ao lado disso eu vejo também que tem em distintos espetáculos experimentou maneiras de possuir e de redesenhar a cena em diálogo com outros repertórios culturais, com outros acervos sonoros, né? Por exemplo, a orquestra afro-brasileira, uma parceira reincidente do tempo, né? A orquestra afro-brasileira, do Abigail Moura, né? A própria em Rapsódia Negra, você tem ali a Mercedes Batista, né? Essa grande bailarina. Ou seja, então, a gente vê essas duas veredas que, ora, caminham juntas, ora entram em conflito, sabe? Eu penso também por esse lado. Agora, é isso mesmo, assim, é, a- só fazendo um fechamento, em diálogo com a sua primeira consideração sobre o corpo, é, formas que contemporaneamente, e aí eu enfatizei, eu destaquei essa investigação mais diametral a respeito do corpo nos teatros negros contemporâneos, né, o modo como que há um diálogo, por exemplo, com a chamada virada performativa, né, ou seja, no modo como que certas noções de representação é contestada, né, da mimesis e tal, mas há um diálogo muito profundo também com a própria história cultural e política deste corpo no Brasil e no mundo. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, o modo como que historicamente a capoeira foi criminalizada, ou seja, esse corpo foi vetado. No Brasil, publicamente, uma certa corporeidade foi vetada, proibida. Ou seja, e volto a dizer, como é enquadrada como mercadoria, como massa de manobra superexplorada, ou seja, é esse mesmo corpo que, a partir de outras investigações e a partir dos seus também repertórios e memórias, acervos culturais, políticos, religiosos, etc., constrói para si outras possibilidades de ser e de estar, entende? E isso também eu vejo como uma tessitura política, o modo como que esse corpo, né, ah, que é hegemonicamente nas determinações dominantes, violentado, aprisionado, constrói nas contradições da vida espaços de liberdade, espaços de possibilidades, brechas para se recompor e se refazer de outra maneira, né? E aí as danças, aí tem uma série de repertórios, né? Os maracatu, o Teatro Popular do Solano Trindade vai mergulhar radicalmente nisso, né? Os maracatus, o cavalo marinho, uma série de tradições afro-brasileiras, né? E vão entrar como linguagem na cena, ou seja, como que outros princípios rítmicos, coreográficos, cinéticos, né, cênicos, redesenham a constituição da cena, né? Aí o Teatro Popular da Trindade é uma via que explorou bastante isso, né, em diálogo, por exemplo, com as negritudes de Recife, de onde Solano vem, né, de Pernambuco. Você tem a Companhia Brasilianas também, do Haroldo, foi liderado pelo Haroldo Costa, né, que nos deixou há pouco tempo. Enfim, são muitas estratégias.
Cláudia, você quer fazer uma pergunta, né? Já está um tempo aí com a mão levantada. Pode falar, pode falar. Não, era mais uma reflexão para ver se cabe, né? Porque eu acho interessante quando o professor comentou no começo da aula para que não se segregue como um gênero, assim, teatro negro, teatro branco. Então, acredito que o teatro e as artes são espaços que cabem vários tipos de corpos, vários tipos de manifestações, quer seja em dança, falas, entidades, religiosidades. Então, essa questão do corpo, aí se a gente pegar a mulher também, que sempre foi marginalizada, os homossexuais, aqueles que eram tidos como diferentes, né? Eu acho que o corpo é só mais um instrumento que o ator tem para transformar algo igual a mulher também, sempre marginalizada, muito estereotipada. Então, através desse trabalho corporal, artisticamente, ela pode dar uma outra roupagem a esse corpo e descobrir coisas novas, explorar como uma forma artística de resistência, de política, assim como os negros, assim como vários alegorias assim da sociedade. Então, acho que é só mais uma ferramenta que o ser humano tem de ressignificar, assim, e não segmentando, sabe? O corpo no teatro negro, o corpo é o corpo, e dentro desse instrumento que é maravilhoso, várias culturas se misturam, e o teatro negro se mistura também com o feminismo, com teatro branco também, que é essa troca, assim, não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo muito, não de segregar, assim, esse teatro, esse teatro, esse teatro, mas é ali várias formas desse corpo estar presente e se manifestar como resistência política, com ideologias, e aí era só isso, assim, e qualquer corpo vai manifestar isso, né? Por exemplo, o negro, pela questão da escravidão, sendo representando, né, esse sofrimento. Mas, através da dança, ele também pode representar algo belo, algo maravilhoso, igual as mulheres, igual qualquer corpo, assim, eu penso. Então, era mais isso que eu queria ver. Não sei se cabe, se eu estou indo muito além, mas eu penso mais dessa forma ampla. Eu acho que quando eu falei também da questão de não fecharmos numa noção purista de gênero, tem muito a ver, por exemplo, a gente vai encontrar na história de dramaturgias e cenas negras no Brasil, nos Estados Unidos, especialmente, que tem alguns paralelos interessantes, muitos projetos estéticos e políticos diferentes, né? Eu estava há pouco tempo lendo, por exemplo, relendo o Amiri Baraka, né, um dos dramaturgos mais radicais, dos dramaturgos negros mais radicais dos Estados Unidos, especialmente ali nos anos 60, com o Black Arts Movement, né, estava lendo um texto canônico dele que se chama The Motion of History. The Motion of History and Other Places, né? A moção, né, o movimento, podemos dizer assim, uma tradução melhor, o movimento da história e outras peças, né, em que ele ali, naquele momento, identifica o seu teatro plenamente com o materialismo histórico dialético, que está de olho na Revolução Chinesa e vai falar assim, opa, essa é a direção de um teatro negro revolucionário que eu quero realizar, que não negocia com essas estruturas do capital, e de como que o capital, e ele já estava vendo isso lá nos anos 60, 70, como que esse capital, e no teatro, vai incorporar certas pautas e vai transformá-las em mercadoria. Né? Que a gente vê isso nas mais distintas expressões teatrais. Né? E aí, esse é um debate que contemporaneamente a gente vai ter que fazer. Mas o Amiri Baraka já estava falando que e essa peça dele é maravilhosa, The Motion of History, que é The Motion of History, Slave Ship, enfim, são algumas outras, e S1, em que ele vai recontar a história
pensar a história a partir da luta, a história dos Estados Unidos a partir da luta de classes e a partir da luta antirracista, né? Ou seja, então, mas esse é um projeto. Nem todos os projetos, as poéticas, vão estar necessariamente englobadas dentro desse ideal, dentro desse ideário que o Amir, estou dando um exemplo do Amir Baraka, né? Ele mesmo foi contemporâneo de outros dramaturgos e dramaturgas que vão pensar, ora semelhante a ele, ora de maneira diversa, né? Por isso que eu não gosto de falar de um gênero, porque senão a gente vai achar assim, que o teatro negro essencial ou verdadeiro é isso. E as divergências, as contradições, eu falo assim, não, dentro desse amplo campo, né, de investigações, de realizações práticas e dramatúrgicas, não, a gente vai encontrar uma multiplicidade, uma multifaces de modos de pensar a história, de modos de investigar, de pensar cenicamente, de realizar cenicamente, etc. Né? Tem uma pergunta do Romário que foi enviada pelo chat. Guilherme, você considera que os olhares contemporâneos, sobretudo de acadêmicos, sobre essa produção teatral levam em consideração as contradições próprias de cada tempo histórico? Parabéns pela explanação. É, é ampla, né? As contradições de cada tempo histórico. Olha, Romário, eu acho que tem algumas ambiguidades e ambivalências que, né, vou seguir uma via de reflexão aqui, não sei se vai dialogar diretamente com o que você está falando. Acho que tem algumas ambiguidades e ambivalências que aparecem nos modos de pensar os teatros negros. Nem sempre me parece que certas contradições são perspectivadas, e não só as contradições, as pluralidades de cenas, né? Como eu disse aqui, são muitos teatros negros. Se a gente pega, por exemplo, o projeto do Teatro Experimental do Negro e as realizações do TPB, do Teatro Popular Brasileiro de Santa Trindade, você vai ver algumas coisas que se aproximam, mas muitas coisas que se diferenciam, né? Por exemplo, o Santa Trindade tinha um diálogo muito mais afinado, muito mais próximo do PCB, para dar um exemplo, do que o Abdias, né? Que não tinha um diálogo, né? Ainda que não seja um autor, óbvio, anti, ainda que seja um autor anticapitalista, no sentido de enfrentar essa estrutura, mas não necessariamente um autor que é marxista, Abdias Nascimento, né? Então, você tem projetos e modos de pensar essas cenas que foram contemporâneos, Solano, Abdias, o Haroldo também, né? Então, acho que talvez seja isso, né, que você está se referindo, assim, é muito importante reconhecer e colocar em evidência as particularidades de cada projeto, né? Eu acho que, do ponto de vista de um conceito guarda-chuva, de uma ampla rede de realização dos teatros negros, esses projetos se incluem, mas vão pensar a realidade a partir de pontos que convergem e de muitas divergências também, né? As próprias revistas negras, né, que João está estudando, vão apresentar modos de encarar o Brasil que se distanciam em muitos aspectos dos modos de encarar o Brasil, que vai estar presente no Teatro Experimental do Negro. E entre o Teatro Experimental do Negro de São Paulo e o Teatro Experimental do Negro do Rio de Janeiro, você tem diferenças muito significativas, né? Então, acho que, se a gente pensar em bloco, a gente perde a possibilidade de ver não só singularidades, mas dissensos. Tem muitos dissensos também. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente está falando de teatralidades negras, há pontos de encontro, mas há muitos pontos de desencontro, né?
projetos os mais plurais, que vão apontar para modos de pensar e investigações as mais distintas, né? E hoje, e na realidade de hoje também, né? Dos teatros negros contemporâneos. Gente, a gente está nos encaminhando para o nosso teto, né, de horário. Guilherme, seria abusar da sua paciência te fazer mais perguntas? Como é que você está? Tô livre. Reservei essa noite aqui para isso. Porque a noite aqui, né? Aí vocês estão à tarde. Alguém quer falar? Eu queria fazer uma pergunta, mas não quero. É que eu estou agora, tive que trocar, gente. Caiu minha internet aqui pelo laptop, tive que abrir o celular, perdi o que estava acontecendo. Alguém quer falar? Alguém está de mão levantada? Não consigo ver tudo. Não? Não tem ninguém, não. Nem nos comentários, nem de mão levantada. Então, acho que pode ir, viu? Ok. Bom, Guilherme, que felicidade de escutar. Aprendi de novo muita coisa, anotei várias coisas. Vou correr atrás, vou me desarmar, me educar. Tem sido assim a experiência de escutar muitos pesquisadores que pesquisam teatralidades negras, na concordância, na discordância. A questão é que tem um universo por ser descoberto. E, te escutando, eu me sinto, aliás, mais convencido, assim, a ideia de que tem coisas ainda por serem formuladas, coisas ainda que não foram, que você faz dentro da sua exposição, você expôs um arco temporal, para mim, fascinante, realmente, verdadeiramente extraordinário. Eu vou tentar pontuar por que eu acho extraordinário, mas entre os vários nomes, textos, peças, muitas delas são coisas que a gente não tem a materialidade das obras, assim, a relação com a fatura para a gente organizar a concretude do que são esses processos. E aí o que a gente tem são essas aplicações de critérios sobre epistemologias alternativas que nos obrigam a confrontar possibilidades em latência do que seriam histórias alternativas, sobre o que é a fundação do teatro moderno, o que é a experiência da ideia de teatralidade. E o que significa, né, essa ideia de uma tradição de gestualidade, de performance ou de presença dos corpos negros. Essa formulação, para mim, ela tem um problema que eu tenho a sensação de que, por vezes, ela pode se tornar anacrônica quando aplicada em momentos que a ideia de corporeidade, o corpo como esse nexo de utopias, de substituição da ideia de totalidade. Assim, eu acho que, por vezes, algum tipo de anacronismo, de expectativa artística estética, de superação de oposição entre arte e vida, que eu acho que é o que estava pressuposto na conversa do João e do Felipe, eu não sei, eu fico com a sensação que são fenômenos que a gente está usando os nossos critérios, os nossos filtros técnicos, e assumindo coisas demais, e atropelando o que é essa fatura. Mas, independente disso, não quero retomar Dionísia Capolino, é uma parte que eu não entendi direito da conversa, mas onde que eu quero chegar? Que, para mim, são as questões extraordinárias quando eu escuto sua fala, quando eu escuto esse ar. Primeiro, a questão da ideia de uma experiência de modernização teatral alternativa, que não foi mapeada, que a gente não tem organizado. Por exemplo, o teatro moderno do Brasil talvez tenha começado na cadeia, talvez tenha começado com o teatro do sentenciado, que foi antes de Vestido de Noiva, antes de profissionalização dos comediantes. A gente não sabe como é que foi a realização dos experimentos nesse lugar, o que significa colocar encarcerados por movimento negro da década de 40, o que significa esse teatro amador organizar uma dramaturgia política dentro da cadeia, o que significa uma tradição de teatro no cárcere para a gente pensar, e que essa revalorização do teatro experimental do negro está criando como questão para a gente, o que significa. E aí, tentando, desculpa o tamanho da fala aqui, é que realmente desencadeia questões, porque é muita coisa mesmo. Assim, escutando você falar, a gente começa a formular mesmo. E aí vem a questão de, por exemplo, quando
Eu também fiquei em dúvida o que o Felipe quis dizer com oposição entre dionisíaco e praxis, mas assim, pensando, o Teatro Experimental do Negro não foi só um projeto de integração da imagem do negro dentro do teatro burguês ou dentro do teatro comercial. Não, ali o Teatro Experimental do Negro também foi um espaço de organização, de alfabetização de pretos. Foi também um locus de organização política de pretos perseguidos, de pretos sem assistência, uma forma de auto-organização comunitária junto com um projeto estético, junto com um projeto teatral. Então, essa superação da oposição entre arte e organização política, ela estava pressuposta, mas não num programa, mas dentro do que era a situação histórica da evolução do teatro negro, do movimento negro no país naquele momento, que, de novo, é um mapeamento que ela fica dentro desses critérios de epistemologia em concorrência ou conflito. E aí, para mim, não fica claro na minha cabeça. Eu queria discutir, Guilherme, mesmo, assim, quando a gente fala, por exemplo, eles não usam black tie como um marco que inaugura o teatro político brasileiro, falseia o que são as experiências alternativas em andamento e o que é toda essa história pregressa. Beleza. Só que o problema é que, se a gente se contenta com essa formulação, fica parecendo, então, que o teatro e a história do teatro moderno, como nós conhecemos, fica preservada, e a questão é essa história mais o que foi ignorado, entende? Mas a questão é, entendendo, então, que esse outro teatro prefigura uma outra modernização, o que isso quer dizer? O que isso revela sobre o teatro moderno? Porque, então, o teatro moderno tem que se transformar. A nossa forma de ler o teatro moderno. E, às vezes, fica parecendo que... E aí, se eu entendi um pouco da questão do Felipe, eu acho que eu partilho um pouco, assim... Como é que, então, a gente entende essa experiência histórica pregressa sem formulação? Porque, então, a questão não é o teatro moderno mais o teatro experimental do negro. Não, o teatro moderno é outra coisa. E aí entra outra questão. Por exemplo, um outro eixo que, para mim, eu achei extraordinário da sua fala. Quando você coloca essa tensão com o CPC e o Arena e o Teatro Experimental do Negro, você começa a falar das produções da década de 70 e falou que não houve resistência, ela não foi só preta. Só que aí você situa, só que é o momento dessa transnacionalização da consciência diaspórica do movimento negro. Então, portanto, pelo que entendi, não sei, aí você me corrige, mas então não havia como critério o nacionalismo, o nacional popular. Ali seria, então, uma experiência não de formação do teatro brasileiro ou de pensar como os brasileiros o povo brasileiro deveria ser figurado dentro das obras artísticas, mas não, ali já teria como critério uma experiência internacionalizada do que é esse circuito internacional da experiência diaspórica, criando um outro critério. Mas então a gente deveria pensar, então, esse teatro como uma outra linhagem material de reprodução de teatro. Essas questões é que eu acho que, às vezes... E aí, outra questão, por exemplo, que eu acho fascinante para pensar, como que, quando a gente pensa a década de 40, a gente não discute essas coisas que você descreveu com as arqueologias do futuro. Projeto, sonho, utopia, transgressão. Ali, não, era a construção de um teatro, só que como pensar a humanização da imagem do preto. Só que não é necessariamente a transformação do teatro, mas o teatro ele se torna outra coisa ao considerar essa tradição. Só que são eixos de representação e de preocupação artística que é muito diferente. E aí eu me pergunto o que significa ele ser feito dentro de um eixo de nicho cultural, de especialistas, e aí que entra uma questão de politização que não é só a cena, a performance ou a teatralidade, mas o fato desse teatro também, Grace Passou, todos esses artistas que eu admiro também, mas que eles são artistas especialistas da cena que dependem de um circuito de edital, que dependem de uma economia de reprodução, de estrutura de produção do teatro independente, que concorre com outras formas de teatro, mas que não mostra ou não revela o que seria a transformação das relações de produção das formas teatral. E não só
a explosão da imaginação transgressora, das corporeidades, das formas de imaginar tradições e como isso transformaria as práticas do presente. Não sei, virou uma fala. Desculpa, é que realmente eram várias coisas que faz a gente querer pensar. Então, mas assim, muito obrigado por sua fala, de novo. Assim, foi uma coisa extraordinária. Espero poder te escutar mais. Eu quero ler o seu doutorado. Eu fiquei fascinado com o recorte que você fez. E eu estou fazendo isso me despedindo porque está ficando já tarde. Então, é meio que última fala minha mesmo. Mas muito obrigado, Guilherme. Eram essas questões mesmo. Obrigado, Gustavo. Acho que você coloca uma série de questões que eu vou, enfim, vou tentar ser o mais sintético possível, porque eu acho que tudo isso que você levanta, eu acho que a gente poderia ter uma outra mesa para debater sobre tudo isso no teatro contemporâneo. Porque, por exemplo, isso que você fala dos circuitos de editais, dos circuitos dos festivais, isso são questões do teatro brasileiro contemporâneo, assim, e das nossas, dos nossos impasses, né? Eu acho que são dos nossos impasses, assim. Mas voltando à primeira questão, eu concordo com você que não é preservar ou sacralizar ou manter a história do teatro moderno, mais o tem. Eu concordo totalmente. Eu não acho que é isso. Que eu tentei, de distintas maneiras, situar no meu livro, né, Teatro Experimentado Negro, que está pela temporal, primeiro, perspectivar a história do teatro moderno no Brasil, alguns dos seus processos, sobretudo ali nos anos 40 e 50, né, os anos em que o trem está mais regularmente organizado, porque nos anos 60 isso já fica mais capenga. Nos anos 40 e 50, em primeiro lugar, perspectivar esse processo, trazendo como conceito de análise as noções de raça e de racismo, que eu acho que ajuda a iluminar clivagens, desigualdades e um modo como um certo Brasil ali estava sendo idealizado e pensado, né? Quando a gente pensa nas figurações, no aprimoramento técnico via, por exemplo, numa ideia de aprimoramento técnico via TBC, e no modo como que um certo repertório e uma certa imagética estava sendo agenciada, e a presença dos italianos, eu acho que quando a gente vê todo esse processo também pensando as noções de raça como uma categoria de análise, a gente vê um modo como que essa ideia de moderno estava pensando, evidentemente, uma ideia também civilizatória de Brasil. Não, foi o projeto do teatro moderno, foi um projeto civilizatório de organizar de uma dada maneira uma imagem de cultura, de Brasil, de nacionalidade que deveria, de acordo com alguns teóricos e críticos, se elevar, se refinar, etc, etc. E isso tem muito a ver, evidentemente, na minha leitura, com pressupostos também raciais. O que significava a elevação, o que significava certos refinamentos, e ao lado de quais nações, de quais repertórios, esse teatro que deveria se elevar, brasileiro, deveria se aproximar. E aí, quando eu penso a trajetória do TEM nesse percurso, eu vejo rasuras, vejo contestações e vejo também negociações, né? O teatro experimentado negro também negocia com um certo teatro moderno no Brasil. Há negociações ao mesmo tempo em que há afastamentos, né? Se a gente pensa, por exemplo, o modo como que era muito importante para Abdias, Dias, e ele já disse isso em alguns momentos, a importância de se encenar textos de alta literatura dramática para recompor a imagem, os sentidos da negrura nos palcos, né? Via expressionismo do Eugene O'Neill, via Camus, via, né, fez uma leitura dramática de Calígula, Shakespeare, etc., etc., você vê ali certos modos de se afastar
de uma tradição que para ele seria a tradição do teatro ligeiro, né, de um teatro rebaixado, de um teatro menor, que não apresentaria dentro daquele projeto político uma imagem, primeiro politizada do negro, porque para ele aquela imagem não era uma imagem politizada, era uma imagem a serviço do deleite branco, dos teatros de revista, etc. E, óbvio, considerando também como que o teatro de revista, mas também o teatro moderno, se utilizou largamente da técnica do blackface, né? Certos teatros de revista, certos, e também no teatro moderno. Então, dentro disso, vai se afastar. Ao mesmo tempo em que ele vai se aproximar de um certo teatro, de certos ideais do teatro moderno. Ao mesmo tempo em que você vê, e você descreveu isso muito bem, as articulações políticas, o modo como que estética e atuação, e militância, e modo de inserir no tecido social não estavam apartados do tempo, né? Não estavam apartados considerando a amplitude de projetos, das encenações, ao Jornal Quilombo, aos cursos de alfabetização, né? A mobilização das mulheres negras e o direito das empregadas domésticas, por exemplo, nos anos 50. Ou seja, você tem ali rasuras, modos que se afastam, que estremecem certos ideais do teatro moderno. Então, eu vejo, tem nas suas contradições, e para mim contradição significa complexidade, estabelecendo contestações e, ora, diálogos com com os agentes, com certos agentes do teatro moderno no Brasil. Você falou mais coisa, né, Gustavo? Foi tanta coisa que eu não consegui... O outro eixo era a questão do internacionalismo diaspórico e o nacional popular durante a década de 70. Se você acha que faz sentido isso que eu... Sim, olha, veja bem, se você... É por isso que eu acho muito importante a gente realmente observar a especificidade dos projetos e não só, e mais que os projetos, né? Porque às vezes essa ideia de projeto não aparece de maneira finalizada, óbvio, no início de certas trajetórias, mas se você observar as realizações de grupos distintos, como o TPB e o Teatro Experimental do Negro, o próprio GTN, você vai ver que, por exemplo, para o TPB, o Teatro Popular Brasileiro do Solano Trindade, essa ideia de um nacional popular é muito fundamental. Ela é fundante para o modo como que ele vai buscar nas tradições, né, e manifestações artístico-culturais afro-brasileiras, os seus insumos técnicos, os seus insumos cênicos para compor a cena e um outro diálogo palco-plateia, que não era necessariamente aquilo que... esse não é necessariamente o projeto que estava, ou os ideais que estavam embasando o tempo. Ainda que esses dois, dentro disso que a gente pode chamar dos teatros negros, na sua pluralidade, estejam dentro desse campo, mas vão apontar para agenciamentos distintos. Agora, com relação a esse transnacionalismo que você diz, eu acho que tem algo, Gustavo, que é muito importante, é o seguinte, esse dia, eu estava conversando até com o João essa semana sobre isso, acho que foi com ele, essa perspectiva transnacional, ela não necessariamente está ali como antagônica a uma perspectiva de pensar os desafios do Brasil. Mas, se a gente pensa, por exemplo, a experiência histórica do negro no Brasil, é indispensável pensar o modo como que o trânsito e o tráfego transatlântico constitui a nação brasileira e a modernidade. Ou seja, não tem como a gente apartar uma dimensão translocal no modo como que a ideia de escravização, de colonialismo e do próprio capitalismo vai sequestrar milhões de pessoas de um continente e vai distribuir para tantos outros. Ou seja, essa consciência de estar aqui, mas também ser estrangeiro no seu próprio país,
sendo cidadão de segunda classe, e também tendo um histórico desses trânsitos linguísticos, simbólicos, culturais, que constitui a experiência de alguém que está nesse território, mas estabelece diálogos, né, culturais, imaginados e reais com outras territorialidades. Você entende o que eu estou dizendo? E naquele contexto, óbvio que a lei, a gente está falando dos anos 70 também, em que o contexto e as discussões do panafricanismo estavam ganhando cada vez mais uma dimensão, óbvio que não começa nos anos 70, mas ganha uma dimensão no contexto das lutas pela descolonização de África. E me parece que essa consciência, essas articulações translocais, pelo mesmo modo como eu leio, não necessariamente significa um enfraquecimento do debate e da especificidade da experiência negra no Brasil. Mas eu acho que, na verdade, estabelece pontes e modos de pensar, um modo como que o imperialismo do Norte, e aí naquele contexto da descolonização em África, nos dá pistas, nos dá possibilidades de pensar os nossos desafios aqui também, em termos de lutar de pensar em processos de descolonização, em processos de enfrentamento ao imperialismo. Eu acho que essa consciência, na verdade, na minha leitura, ela aprofunda e, ao mesmo tempo, amplia os modos de pensar a questão do Brasil, situado no sistema mundo, sabe? Eu acho que essa é uma questão que também atravessa, transportando, para além dos chados negros, certos debates, inclusive dos partidos comunistas, né? As questões tanto nacionais, mas também internacionais, né? As lutas daqui que se conectam com outras tantas lutas, né? É óbvio que não tem um paralelismo perfeito, e de fato não vai haver entre isso que eu estou falando e diáspora, mas entender como que o nacional e o internacional, pelo menos no modo como que eu entendo, e tantas outras pessoas entendem, não necessariamente se anulam, né? Porque estão conectados. Como que a gente vai pensar a experiência da luta negra no Brasil sem pensar o modo como que estabelece diálogos e estabeleceu com outros movimentos negros mundo afora? O próprio Abdias fez isso. Trocas de correspondências, trocas de obras, traduções, trocas de estratégias entre contextos que têm especificidades e aproximações, né? O próprio diálogo que Abdias vai estabelecer, por exemplo, com Langston Hughes e a luta negra nos Estados Unidos, né? Via Boal também, Boal vai ser um interlocutor nesse processo, né? Um intermediador, vamos dizer assim. Enfim, eu acho que, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas eu acho que ela também merece tantas outras desdobramentos, Gui, né? posso fazer um micro comentário? Eu juro que é muito rápido, mas é porque, Gu, você falou uma coisa, e aí, ouvindo o Gui, eu queria jogar isso para a gente discutir depois, que eu sei que o tempo está acabando. Mas é o seguinte, o quanto que a ideia do nacional popular não pressupõe, no nacional, a ideia de um cosmopolitismo, estou me referindo a um princípio da formação mesmo, ou seja, o eixo do nacional, ele pressupõe uma unificação do dado do que é popular em cada região do Brasil, ou seja, houve um projeto de pensar o nacional em relação ao popular. E, segundo ponto, quanto que o popular no Brasil, nas culturas populares brasileiras, não pressupõe necessariamente o contato com o estrangeiro. Ou seja, na música popular, no teatro popular, naquilo que vai constituir a matéria do popular brasileiro, do final do 19 em diante, existe de maneira muito vertical a presença do dado estrangeiro. Ou seja, há um cosmopolitismo imbricado na ideia do nacional popular. Eu acho que é isso. E aí, quando a gente pensa na ideia de diáspora, eu acho que a gente tende, por uma questão epistemológica, claro, e aí eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que a gente tende a fazer um corte que não necessariamente existe na matéria. Ou seja, o corte, a separação entre o que é afrodiaspórico ou o que seria diaspórico, daquilo que a gente chama de cosmopolitismo, ou de uma certa tradição, que é a tradição, enfim, de um teatro político que a gente estuda e que a gente pesquisa, chamaria de cosmopolitismo. Estou falando isso porque eu acho que você aponta para um problema que me parece ser o grande X da questão, que é a dimensão afrodiaspórica, ela
ela impede ou ela prescinde de uma preocupação do nacional popular? O nacional popular, ele não é compatível? Ou seja, a gente está tratando de dois sistemas que são incompatíveis? Me parece que não, sabe? Veja bem, a própria experiência do Teatro Experimental do Negro, que estabeleceu diálogos com a negritude francófona, com a Harlem Renaissance dos Estados Unidos, e não deixou de investigar a fundo e trazer para a cena os terreiros. Né? Porque, inclusive, na própria concepção dos terreiros, tem América e tem África, por exemplo, nos trânsitos. Então, agora, isso é interessante, porque, por exemplo, há algumas falas do Albert dizem que ele, por exemplo, vai tensionar, óbvio, aí a gente tem que situar a fala de cada agente, né? Vai tensionar uma certa ideia de popular. Ele falou assim, olha, quando eu fundei o Teatro Experimental do Negro, alguns amigos falavam que deveria ser teatro popular, e teatro experimental popular, e não teatro experimental do negro. Ou seja, e aí eu pedi para você, opa, não, aqui não. Vai ser teatro experimental do negro, porque, para ele, e dentro de algumas conotações, popular significa, e ali, óbvio que ele estava refutando uma certa ideia de popular, que significaria amálgama, síntese, né, encontro, o mito das três raças, em que um popular que não tem desigualdades ou clivagens, e que para ele era importante afirmar a especificidade desse teatro. Então, o que ele ali estava confrontando era uma noção, que me parece, na leitura que eu faço, uma noção de popular que não tem raça, ou uma noção de popular que vai adotar um ideal de mestiçagem como achatamento ou como harmonia racial, né? Um modo de pensar a mestiçagem como aquilo que formou um povo misto e tinha encontros fraternais, ou a mestiçagem como algo que reduziu a violência e as desigualdades raciais. Tem as duas coisas no Brasil, tem processos de mestiçagem e grave violência racial e grave desigualdade racial. A mestiçagem não solucionou, né? Enfim, são muitas questões, né? Bom, já são 7 horas. Estou vendo que não tem mais nenhuma pergunta, então eu acho que já vou encerrando a fala de hoje. Agradecer o Guilherme, muito obrigado, fala maravilhosa e um debate também muito interessante, que é raro também, né? E, bom, e lembrar que na semana que vem continuamos online, vamos ter eu mesmo na quarta-feira, pré-história do CPC, forma e política na montagem de A Mais Valia Vai Acabar, seu Edgar, de Veninha, 1960. E do Gustavo Assano, que está organizando o evento junto comigo, O Impasse e a Ocasião, Teatro de Guarnieri, em 1970, e a pré-história do teatro na ordem neoliberal. Agora que eu vi que são 2 pré-histórias, semana que vem. Bom, espero que estejam todos por ali. E, então, mais uma vez, muito obrigado, Guilherme, e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.